A terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Camila, tem alguma manifestação a fazer? Sim, presidente. Hoje é aniversário do desembargador Manuel. Então, constam nossos votos de muita saúde, paz, felicidades, requerendo que ele seja oficiado, por favor. Salve, salve, Manuel. Isso. E oficiaremos. Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. Há algum processo a ser retirado de pauta? Não, né? Não. Tem? Eu vou conceder a palavra à secretária da turma para que decline os processos que eventualmente serão retirados de pauta ou serão adiados. Processo a ser retirado de pauta. Sala de sessão, relator, desembargador Milton, número 31, processo 11.430-73. Somente isso. Então, agora faremos o pregão dos processos que farão sustentação oral à distância, nos processos eletrônicos. Então, por dificuldade técnica, quanto à conexão via internet, faremos, então, o pregão dos processos que estão regularmente inscritos para sustentação oral nos processos eletrônicos e com sustentação presencial. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, número 46, Obrigada. RO 11.696-98-2017. Inscrita, doutora Raquel Silva. Ausente. Obrigado. Advergência? Só um instante. De acordo, senhor. Foi substituído, acabei de saber. Está presente o doutor César Augusto de Melo, pela reclamante recorrente. Qual? Nesse? Esse 46. Como vota a doutora Camila? Conheço do recurso ordinário interposto por Ellen Patrícia Lemos de Castro Marcondes, exceto em relação ao pedido de condenação à 7ª e 8ª horas extras por desempenhar funções técnicas, embora formalmente ocupando o cargo de confiança. No mérito, nego o provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal e, no mérito, dou provimento parcial para 1. Pronunciar a prescrição total da pretensão ao recebimento das 7ª e 8ª horas de trabalho como extras, com base apenas no normativo interno DIRHU 9 de 1988, que previu jornada de 6 horas para os empregados ocupantes de cargos gerenciais. 2. Pronunciar a prescrição quinquenal de todas as demais pretensões a partir de 10/12/2012. 3. Determinar a observância da jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais e o divisor 220 no cálculo das horas extras e os demais parâmetros fixados na origem. Mantidos os valores arbitrados, a condenação e as custas por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor César Augusto. Senhor presidente, eu me falo do valor se tiver alguma divergência em relação ao voto. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, excelência. Já tendo havido o restabelecimento da conexão internet, então chamaremos os processos de sustentação oral à distância. Primeiro em Uberlândia, número 36, sumaríssimo 10.988, 13/2018. Inscrita a doutora Vanessa Lemos Rebelo, pelos reclamados recorridos. Está no foro de Uberlândia. 36 da pauta. Como vota a doutora Camila? Pela ordem, eu só determino que a Secretaria da Junta observe os requerimentos formulados pela 4ª reclamada e pelos 3 primeiros réus, no sentido que das intimações serem efetuadas em nome dos advogados que eles declinam. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor, porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de detal, complementada pelos embargos de declaração, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, ressaltando-se a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 791-A da CLT, por força da cláusula de reserva do plenário. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Excelência, eu vou aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Você faz constar aí. Número 31, RO 10.839, 38, 2017. Doutora Vanessa está presente no foro pelo reclamado recorrentes. Número 31. Com voto a doutora Camila. Conheço os recursos ordinários interpostos por Rafael Freitas Teixeira e Banco Bradesco. No mérito, nego o provimento ao apelo do reclamante. Dou o provimento parcial ao recurso do banco reclamado para determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25 de 3 de 2015, mantida a TR para o período anterior a esta data. Mantido o valor arbitrado à condenação porque compatível. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Boa tarde a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento todos os presentes. O presente caso trata de um ex-empregado do banco. No caso, foi considerada a prescrição trintenária do FGTS, o que não pode ser mantido, já que o FGTS aqui foi deferido apenas como reflexo das horas extras, razão pela qual o acessório deve acompanhar o principal e com a prescrição quinquenal das horas extras, o FGTS também terá essa prescrição quinquenal. Quanto ao ressarcimento das despesas com estacionamento, o recorrido não comprovou o fato constitutivo do seu direito, já que os recibos juntados no ID 43A9C8C não possuem qualquer informação que comprove a sua utilização nos dias efetivamente laborados. Também deve ser considerada a confissão do recorrido, que declarou que nunca foi prometido qualquer pagamento além do quilômetro rodado, que era devidamente pago pelo banco, e caso ele estivesse em viagens, ele poderia até discutir essa possibilidade de ressarcimento. Porém, considerando que o estacionamento foi utilizado para prestação usual de seus serviços no dia a dia, numa das agências de que era responsável, ele tinha a opção, por exemplo, de estacionar na rua, de ir de carona, utilizar o transporte público, dentre outros, sendo impossível imputar ao recorrente as custas de sua própria escolha. O banco também foi condenado ao pagamento de horas extras, além da sexta diária e 30ª semanal, considerando jornada fixada em sentença, o que também não pode ser mantido. É ilógico pensar, por exemplo, que os funcionários do banco não anotem os horários corretamente em suas folhas de ponto. A folha de ponto, conforme exaustivamente comprovado em inúmeros processos neste tribunal, ela possui um login, um logout que impede que o funcionário continue exercendo suas atividades após o término de sua jornada, após fechamento do ponto. O sistema, ele trava. Então, existe aqui a impossibilidade de que isso ocorra e, portanto, a fidedignidade das folhas de ponto que estão juntadas aos autos. Então, considerando que o horário está corretamente anotado nas folhas de ponto dos documentos juntados no ID 71-FDA28, esses horários devem ser reconhecidos como reais. Tanto é que as anotações de ponto, elas apontam horas positivas que geraram pagamento de horas extras e compensação, afastando então qualquer alegação de impossibilidade de se constar a real jornada. Basta observar aí os recibos de salário de ID 27DF43B, que contém pagamentos de horas extras em quase todos os meses, o que coaduna exatamente com as folhas de ponto juntadas aos autos, comprovando então que esse ponto eletrônico retrata realmente a real jornada. Diante das provas documentais inegáveis, então, de que o recorrido fazia as horas extras em todos os meses, com o pagamento dessas horas extras,
clarividente, então, que todos os horários foram anotados corretamente. Aliás, não existe qualquer motivo para se fixar uma jornada de 8h15 às 19h com intervalo de 1 hora, exatamente por se tratar de uma agência bancária. As folhas de ponto comprovam aí um fim de jornada por volta de 17, 18 horas, dependendo do dia, e com o fechamento da agência, nem mesmo que fosse gerente, não ficaria na agência até 19 horas. Também não há que ser considerada essa jornada de visitas e eventos semestrais, já que essas visitas e esses eventos ocorrem no horário da agência, de abertura da agência, e a agência abre ao público das 10 às 15, sendo essa jornada informada em sentença muito além do razoável e admissível. As testemunhas, elas já esclareceram que até mesmo as visitas terminavam antes das 17 horas e quando extrapolado o horário mesmo era anotado e pago ou compensado. Isso está comprovado pelas folhas de ponto com horas positivas e pelos olerites que contêm os pagamentos de horas extras em praticamente todos os meses. Portanto, sendo fidedignos às folhas de ponto, requer seja firmada essa jornada que está presente nas folhas de ponto e também indeferido o pedido de horas extras, já que o recorrido laborou como chefe de serviço desde 2011, passando a cumprir essa jornada de 8 horas, estando enquadrado, portanto, na exceção do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, sendo de confiança bancária para todos os fins. O próprio recorrido, ele confessou que lidava com documentos sigilosos do banco, exercendo tarefas de alta complexidade documental e organizacional, e inclusive respondendo por inúmeras agências, demandando então total confiança do recorrente. Ora, o recorrido, ele estava acima de toda a agência. Ele cuidava de cerca de 50 municípios. Então, ele estava subordinado apenas ao gerente regional. Ele estava acima, inclusive, de todos os gerentes gerais dessas 50 agências. Então, não existe possibilidade de considerar o cargo como não sendo de confiança. Se ele estava acima até mesmo dos gerentes gerais das agências, respondendo diretamente ao gerente regional, obviamente que o seu cargo era de confiança. Ele orientava os gerentes em casos de eventos regionais, era um cargo técnico-administrativo que estava acima dos cargos da agência. Os acessos desses chefes de serviço, eles são específicos, eles estão acima de todas as funções que são exercidas nas agências bancárias, já que são ações de orientação aos gerentes, e sendo assim, comprovado está o cargo de confiança, devendo ser modificada a sentença para julgar improcedente os pedidos. Caso assim não entenda, requer seja considerado, então, o princípio da primazia da realidade sobre a norma, já que restou provado aqui também, por confissão do recorrido, de que ele ficava em jornada externa, ele corria todas essas 50 agências, essas várias agências nesses 50 municípios, então, sua jornada era, sim, eminentemente externa, tinha um caráter itinerante de sua função, devendo, então, como pedido alternativo, ser considerada essa jornada externa. E quanto ao IPCA, aplicação a partir de março, sabemos que existe aqui uma súmula regional, mas pedimos pela aplicação do ofício circular, que foi enviado, ofício circular 15 de 2018, que foi enviado aos TRTs pelo ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, determinando que a TR continue aplicável até que a tabela do CSJT seja atualizada. Então, a tabela ainda não foi atualizada, bem como a decisão da STF ainda não transitou em julgado, razão pela qual a TR continua sendo aplicável. No mais, quanto aos pedidos do reclamante, peço que os demais votantes acompanhem o voto da relatora para não dar qualquer provimento, e com relação aos nossos pedidos, que
haja uma reconsideração para julgar totalmente improcedente a ação. Nada mais, obrigado. Doutora Camila? Bom, são diversos pontos, como nós podemos perceber pela brilhante sustentação oral da doutora. Com relação ao IPCA, já existe a súmula 73 do nosso tribunal, é a forma como essa turma tem decidido em todos os processos. Em relação à jornada de trabalho, o reclamante conseguiu se desvencilhar do seu encargo probatório, demonstrando que os cartões de ponto não refletiam a real jornada de trabalho. Da prova oral, folhas 935 a 937, extrai-se do depoimento do preposto que havia marcação manual de horas extras que não era registrada eletronicamente. O depoimento da testemunha trazida pelo réu também autoriza a concluir que nem toda jornada de trabalho era registrada nos controles eletrônicos, fato corroborado pelo testemunho do depoimento trazido pelo autor. No tocante, então, estou corroborando a sentença de primeira instância que diz que os registros de ponto não refletiam a real jornada de trabalho cumprida. Em relação ao cargo de confiança alegado, o reclamante, o próprio preposto deixou claro que, abre aspas, o reclamante não tinha empregado que ele fosse subordinado diretamente, não participava do comitê de crédito, não tinha procuração para representar a empresa, não tinha arruçada, não tinha poder de contratação e dispensa, sendo que a gestão era feita pela agência. Então, eu estou afastando o cargo de confiança alegado e o fato de a jornada ser externa, o próprio registro de ponto alegado pela doutora tira a jornada externa. Ela era possível de controle e fiscalização, tanto que o reclamante tinha controle de ponto. Em relação ao ressarcimento por despesas de estacionamento, a própria reclamada confessa que ressarcia por quilômetro rodado. Então, o reclamado também deveria ressarcir eventuais despesas incorridas com o veículo do autor, inclusive, no caso, o estacionamento do mesmo nos arredores da sede do banco, sob pena de se transferir ao trabalhador o custo do negócio, mormente porque o próprio banco admitiu o pagamento a este título. Então, mantenho minha proposta de voto, presidente. Como vota doutor Danilo? De acordo. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Ok, muito obrigada. Processo seguinte. Na sala de sessão, relator, desembargador Milton. Processo número 32, R11.669.02/2015. Estão presentes, está presente no foro doutora Vanessa Rebelo, pelos reclamados recorridos, e está presente aqui no plenário doutora Isabela Moreira, pela reclamada recorrida. Número 32. Conheço o recurso interposto pela reclamante, no mérito nego-lhe provimento. E concedo, então, a palavra... Quem está pelo reclamante? Os dois estão pelo reclamado, banco e CIA. Então, concedo a palavra, inicialmente, à doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Eu vou aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento. Concedo agora a palavra à doutora Isabela Martins da Costa Moreira. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu também vou aguardar eventual voto divergente. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Ok, Obrigada. muito obrigada. Boa tarde. Seguinte. Agora, Juiz de Fora. Terminaram tudo Juiz de Irlanda, Fora. agora Juiz de Fora. Fazer conexão. Processo sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Número 43, RO 11.329.32/2018. Inscrito Dr. Guilherme Santos, pela reclamada recorrida. 43, RO 11.329.
Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Daniel Fagner de Araújo Silva. E no mérito, nego provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Guilherme Nogueira Santos. Excelência, boa tarde. Há alguma divergência quanto ao voto da excelentíssima relatora? De acordo. Então, proclamo o Eu resultado da dispenso a unanimidade. sustentação. Boa Obrigado, tarde. excelência. Processo seguinte. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Número 27, RO 11.044/2018. Doutor Guilherme também está presente no foro pela reclamada recorrente. 27, RO 11.000. Conheço o recurso ordinário da reclamada no mérito do provimento parcial para excluir da sentença condenatória o pagamento de indenização por dano moral. Inverto os ônus da sucumbência, fixando custas processuais em R$ 1.991,36, ficando o reclamante isento do pagamento por ser beneficiário de justiça gratuita. Fixo honorários advocatícios devidos pelo reclamante ao advogado da reclamada no percentual de 5% do valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, restando prejudicado o exame dos demais tópicos do recurso da reclamada. Me conceda a palavra ao eminente advogado doutor Guilherme Nogueira Santos. Excelência, novamente, há alguma divergência com relação ao voto? Divergência? Sem divergência. Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Sala de sessão, juiz convocado Danilo. Número 19, RO 10.549/58/2017. Doutor Guilherme Santos está presente pela reclamada recorrente. Número 19. Como vota o doutor Danilo? Conheço dos recursos, em parte do reclamante, no mérito, nos termos da fundamentação, nego desprovimento. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Guilherme Nogueira Santos. Excelência, da mesma forma como nos anteriores, eu pergunto se há alguma divergência. Há divergência? Sem divergência. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa Muito tarde. obrigado, boa tarde, excelência. Seguinte. Número 12 da pauta, também sala de sessão, juiz convocado Danilo. Número 12, RO 10.389/63/2019. Está presente no foro de Juiz de Fora a doutora Rosana de Oliveira, pelo reclamante recorrente, 12, RO 10.389. Como vota o doutor Danilo? Eu conheço e nego provimento, senhor presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Rosana Gomes Silva de Oliveira. Obrigada, bem. Não precisa trazer mais chá, não. Alguma divergência, excelência? Há divergência? Sem divergência. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Advogados de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Número 28 da pauta, AP 10.729/21/2018. Presente, doutor Márcio Vinícius Souza, pelos agravantes. 28, AP 10.729. Como vota a doutora Camila? Em primeiro lugar, acuso o recebimento de memoriais por parte dos agravantes. Determino seja observado pela Secretaria da Turma o requerimento formulado pelos embargantes, no sentido de que todas as intimações via imprensa oficial sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Juventino Francisco Álvares Borges. Conheço do agravo de petição interposto por Doroteia Ruiz Garcia Mendes e Valdir Mendes, rejeitando a impugnação de não conhecimento por ausência de dialeticidade. No mérito, dou provimento ao apelo para determinar que são eficazes as alienações do bem descrito na matrícula 23737 do cartório de registro de imóveis da comarca de Santa Isabel, desconstituindo a penhora, prejudicado o pleito de efeito suspensivo ao recurso. Custas inexigíveis. Vai se tentar, doutor? Excelência, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de saudar a todos na presença do senhor presidente e gostaria de saber se existe eventual voto divergente. Há divergência? De acordo, senhor presidente. Eu também sou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Agradeço a todos. Boa tarde. Seguinte. Na sala de sessão, relator desembargador Milton, processo número 7,
RO 10.086, 21/2018. Há 2 advogados presentes. Doutor Flávio Torres, pelo reclamante recorrido, e doutor Herbert Martins Júnior, pelo reclamado recorrente. Número 7, RO 10.086. Você agora veio. Quem que é? Nossa, tem esse monte de gente aí? Eu pedi lá. tem que cancelar. Fica um saco. Fica um saco, tem que achar. Conheço o recurso ordinário do reclamado, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra inicialmente ao advogado reclamado, doutor Herbert Martins Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais desembargadores, aos demais eventuais presentes, aos colegas. Excelência, inicialmente, antes de adentrar o mérito do recurso, eu gostaria de conceituar a expressão pré-contrato no meio do futebol. Esse tipo de pré-contrato, que ele tem um caráter como um protocolo de intenções, ele é estabelecido como se fosse um contrato atípico, na forma do artigo 425. Ele ocorre apenas em uma determinada situação no futebol. Quando o clube de origem possui contrato com o atleta e o término deste contrato pode ocorrer nos próximos 6 meses, ou seja, faltam 6 meses para o término do contrato de um atleta, um clube interessado tem a prerrogativa de fazer uma proposta a este atleta para assinatura futura de um contrato que ocorreria após o término do contrato com o clube de origem. Terminado esse contrato com o clube de origem, o clube interessado, aí sim, firma um contrato de trabalho com este atleta, encaminha esse contrato à CBF, no caso do Brasil, e é o caso dos autos, e esse contrato é devidamente registrado no BID da Confederação Brasileira de Futebol. Então, é importante falar da impossibilidade de existência de 2 vínculos concomitantes, porque, se é vinculado a um clube, não poderia jogar por outro. Feitas essas considerações iniciais acerca do que seria um contrato de trabalho, a gente vai discorrer agora um pouco sobre o caso concreto. Inicialmente, no caso dos autos, o atleta tinha um contrato com o clube de Portugal chamado Estoril. Esse contrato iria até janeiro de 2018, até dezembro de 2017, perdão. O atleta encontrava-se naquele momento emprestado para o Criciúma, clube brasileiro, e o Cruzeiro estabeleceu um pré-contrato com o atleta no dia 5/7 de 2017. Pré-contrato este que continha as condições, salários, luvas, forma de trabalho, todas as condições para o futuro contrato, que seria assinado em janeiro de 2018. Como explicado, pré-contrato 6 meses antes do término. O contrato efetivo só seria assinado em 2018. Quando aproximado o fim do contrato do atleta, e como o Cruzeiro tinha firmado este pré-contrato, que trata-se de um protocolo de intenções, um direito de preferência em assinar o contrato com o atleta no futuro, o Cruzeiro, por falta de interesse, decidiu não assinar o contrato com o referido jogador. Não assinado o contrato com o referido jogador, como se pode verificar nas folhas 118 do processo, aparentemente, e é a informação da CBF, o atleta teve seu contrato renovado pelo Estoril e teria o contrato até o dia 30/6 de 2022. Contudo, o contrato foi rescindido com o Estoril no dia 1/2 de 2018, também informação contida nas folhas 118, e assinou pelo Clube Juventude do Brasil em abril de 2018. Ou seja, o Cruzeiro não se interessou, o atleta renovou seu contrato em Portugal, posteriormente foi transferido para outro clube brasileiro.
Então, Excelência, acerca do pré-contrato que foi assinado entre as partes, é importante destacar, e talvez a parte mais importante dessa sustentação oral, a inexistência de multa a ser aplicada ao Cruzeiro, caso esse desistisse de exercer o seu direito de preferência. Não existia multa pela não assinatura do contrato de trabalho futuro. Contrato de trabalho esse que não foi assinado. Existia apenas um pré-contrato, expectativa de direito, protocolo de intenções firmado entre as partes para que um contrato de trabalho fosse assinado em janeiro. Cruzeiro não se interessou, mas aquele pré-contrato não tinha qualquer tipo de previsão de multa pela não assinatura do contrato de trabalho futuro. Dessa forma, é incabível a condenação do recorrente pela não assinatura do contrato. Muito menos uma condenação de pagamento de salários, haja vista que o reclamante recorrido jamais prestou serviços em favor do recorrente. O próprio recorrido, ele confessa em audiência de instrução que no ano de 2017 jogou pelo Criciúma. Em 2018, jogou pelo Juventude. Em 2019, momento da audiência, estaria jogando pelo Paraná. Ora, julgadores, questiono vocês, como poderia estar prestando serviços para o Cruzeiro e para esses outros clubes? Como poderia receber salários de 2 clubes diferentes, prestar serviço em 2 clubes diferentes? Incabível a condenação de pagamento de salários pelo recorrente. Além disso, se verificarmos os requisitos do contrato de trabalho, em nenhum momento nós vamos conseguir detectá-los, no caso, trazida a este tribunal. Não existia pessoalidade. Recorrido nunca prestou serviços em favor do Cruzeiro Esporte Clube. Onerosidade. Se nunca prestou serviços, por óbvio que não receberia salários. Subordinação. Nunca foi comandado pelo Cruzeiro, nunca atuou pelo Cruzeiro, não seria comandado por nenhum dos seus prepostos, nem receberia a ordem deles. Não eventualidade, nunca sequer treinou pelo clube, nunca assinou contrato de trabalho, nunca esteve dentro das dependências do Cruzeiro para trabalhar, jamais laborou em 2018. Eu gostaria de chamar a atenção, Excelência, mais uma vez, para as folhas 118 do processo ID D26, B9 e DD. Trata-se do relatório do BID da CBF. Verifica-se que o atleta teve o seu empréstimo encerrado com o Criciúma no dia 31/12/2017. E se verificarmos a segunda linha da planilha juntada, o contrato do atleta junto ao Estoril terminaria em 30/6/22. O que isso mostra? Que uma vez que o Cruzeiro não teve o interesse de assinar com o atleta, ele renovou seu contrato com o Estoril. E, posteriormente, foi ao Juventude. Eu vou trazer ainda, Excelência, nesse interim, a questão do documento intempestivo juntado pelo recorrido, e que vai em afronta ao documento oficial da CBF juntado às autos nas folhas 118. Restou constatado que o recorrido ele tinha contrato com o Estoril no início de 2018. Ora, o Cruzeiro não assinou, ele renovou o contrato com aquele clube. Excelência, se atribuirmos a condenação do Cruzeiro e mantivermos a decisão como está, condenando o Cruzeiro a pagar salários para o referido atleta desde 2018, é inegável que teremos um enriquecimento sem causa do 884. O atleta vai receber por trabalho que jamais prestou. Serviço que jamais prestou, vai receber salários por ele. A manutenção da sentença ela acaba causando esse enriquecimento sem causa, que ele não trabalhou, não deveria receber. Inexistente um contrato de trabalho firmado, impossível a rescisão indireta. Mais uma vez, vou frisar, o pré-contrato tem natureza de um protocolo de intenções. É um documento firmado pelas partes com o interesse futuro de assinatura de um contrato. Não o contrato de trabalho efetivamente assinado.
Contrato de trabalho, ele só pode ser assinado no momento que o seu contrato termina com o clube de origem. Findado aquele contrato, aí sim, assina-se um contrato com o clube interessado e é devidamente registrado no sistema da Confederação Brasileira de Futebol. Contudo, caso esse não seja o entendimento dessa turma, a condenação deve ser limitada tão somente ao pagamento de luvas. A luva, na verdade, ela é tida como um direito de preferência. Te pago determinado valor porque você me deu preferência em assinar com você. Assinamos um pré-contrato e, por isso, recebeu luvas. Em janeiro de 2018, como não houve o interesse, o contrato de trabalho não seria assinado, mas a preferência foi dada pelo atleta. Aí sim, o pagamento de luvas. Mas o pagamento de salários é completamente incabível no caso em questão. Pelas razões expostas, então, a gente pede a procedência do recurso, de modo a reformar a sentença de piso e declarar improcedentes os pedidos em relação ao clube. Concedo agora a palavra ao eminente advogado Dr. Flávio Araújo Rodrigues Torres. Excelências, gostaria de pegar o gancho que o procurador do recorrente utilizou. O tal documento que é mencionado repetidas vezes, se ele for olhado com um pouquinho de cautela, a gente vai poder verificar que o contrato do atleta com o Estoril, ele era até 2022, desde o início. Era um contrato definitivo e o atleta estava emprestado ao Criciúma. O atleta ele vinha de atuação por categoria de base da seleção brasileira, categoria de base do Flamengo, era um atleta promissor. Na época, o treinador do Cruzeiro era o Mano Menezes, o próprio Mano pediu a contratação do atleta. O atleta viu que era uma boa opção, assinou o contrato com o Cruzeiro. Se também for verificado, o próprio contrato de trabalho, ele tem a anuência do Estoril, ou seja, o Estoril liberaria o atleta no momento para ele assinar o contrato federativo. Segundo gancho que a gente precisa pegar, existe uma confusão que é feita pelo Cruzeiro, talvez propositalmente desde o início da reclamatória. Existe o contrato de trabalho, que ele pode, como qualquer contrato, ser assinado com um início diferido. Eu posso assinar o contrato hoje, com o início do trabalho para daqui a 6 meses, sem nenhum problema, que é o que aconteceu no caso. O que não pode acontecer ao mesmo tempo são 2 vínculos federativos. O vínculo federativo nasce quando as partes assinam um formulário federativo e ele é encaminhado para a CBF, para a Federação Mineira, no caso. Esse vínculo federativo ele só ia nascer no momento que o Cruzeiro assinasse no dia 1º de janeiro. Se a gente for para o Regulamento Nacional de Transferências de Atletas, a gente vai ver que tem o artigo 25, que ele fala que vamos imaginar que isso seria um pré-contrato. Não é porque ele tem todos os requisitos que as normas determinam como sendo um contrato de um atleta de futebol. Mas imaginemos que seja um pré-contrato. O artigo 25 ele fala que o pré-contrato, as partes não podem se escusar de cumprir o pré-contrato, a não ser que haja algum elemento externo que não há. Porque no momento da assinatura do documento, as partes já tinham estabelecido as qualificações, o tempo de vigência, o início da vigência, o salário, tinha premiações, tinha progressão do salário. Então, o atleta ele não tinha nenhuma vedação ele assinar o documento. Chegou lá no início de janeiro para prestar o trabalho, assinar o contrato federativo, o formulário federativo, e o Cruzeiro disse não. Antes disso, ele tinha assinado, o contrato previa pagamento de luvas em 5 parcelas, o Cruzeiro pagou 3. Quem paga luvas porque acha o sujeito simpático, porque gosta dele? Não, paga para poder cumprir o contrato. E parou de cumprir. No dia 1º de janeiro também, que como constou do próprio depoimento do preposto, foi o dia que assumiu a atual gestão do Cruzeiro, que foi essa gestão que ontem o diretor informou que está sem pagar salários de atletas, que teve um vice-presidente que chegou a ser afastado por ordem judicial. Essa gestão disse, não vamos cumprir o contrato. O atleta notificou e o Cruzeiro simplesmente deixou o atleta sem pré-temporada, sem poder treinar. A alegação do Cruzeiro de que ele jogou por outros clubes. Jogou por outros clubes, Juventude, Paraná Clube e São Bento de Sorocaba. Clubes de séries B e C, com condições financeiras muito piores.
evidente que o episódio todo causa um prejuízo para a carreira do reclamante, mas o fato que a gente está lidando é o contrato ele previa todos os requisitos de contrato de trabalho, seja pela CLT, seja pela Lei Pelé e pelo regulamento de transferências de atletas. Se não houve a prestação porque o Cruzeiro se negou a autorizar que o atleta prestasse o serviço dele e liberou o atleta na primeira audiência. Como a gente pode ver na ata da primeira audiência, o Cruzeiro expressamente afirma que não existia, na visão dele, contrato. Então, Excelências, pugna-se pelo desprovimento do recurso ordinário com a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. A respeitável sentença recorrida analisou e fundamentou sua decisão com base no artigo 28, parágrafo 5º da Lei 9.615, de 1998, e considera que o vínculo desportivo do atleta com a entidade se constitui com o registro do contrato especial de trabalho desportivo, ou seja, pré-contrato, na entidade de administração do desporto, e tem natureza acessória ao vínculo empregatício. Destaca também o pacto de jornada, previsão de acidente de trabalho, os moldes da rescisão, reajustes, tudo como um contrato. E nós acrescentamos que em direito do trabalho a relação jurídica tem início com efetiva prestação de serviços e deflagra a efetividade de encargos legais mais do que meramente obrigações contratuais firmadas pelas partes, sendo evidente que o reclamante atuou efetivamente pelo Juventus em 2018 e pelo Paraná em 2019 com o consentimento do reclamado, razão pela qual esse é o nosso provimento, o de negar o acolhimento ao recurso. Como vota doutor Delane? Senhor presidente, eu gostaria de ter vista desse processo. Então, concedido vista ao doutor Delane. Obrigado, senhor presidente. Fica adiado para a próxima semana? Ou fica retirado? Retirado, para dar uma análise. Não fica retirado de pauta. Isso. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Seguinte. Sala de sessão. Juiz convocado Danilo. Número 15, RO 10.439, 08/2019. Presente, doutora Larissa Assis, pela reclamada recorrente. 15, RO 10.439. Com vota, doutor Danilo. Senhor presidente, eu conheço e nego o provimento, mantendo a sentença pelos próprios juízes de fundamentos. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Larissa Assis. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos, na pessoa do senhor presidente, os colegas aqui presentes. Falo em nome da CSN, excelências. O caso já é de conhecimento do egrégio TRT da Terceira Região. O que eu venho destacar, excelências, é que, no caso vertente, o reclamante postula o restabelecimento do plano de saúde empresarial após o encerramento do contrato de trabalho. Nesse caso, o reclamante trabalhou para a CSN de 1987 até 2019. Se aposentou um pouquinho antes da dispensa, em junho de 2017. A sentença fundamentou a condenação com base no edital de privatização da CSN. A CSN foi privatizada em 1992, excelências. Então, a redação do edital dizia que, a partir daquele momento, seriam mantidos os benefícios sociais existentes aos empregados até a data da publicação do edital, volto a dizer, 1992, e os aposentados. E aí, a partir de então, surgiu a questão, o embate que vem sendo travado nas demandas trabalhistas. O que nós vemos requerer é a interpretação restritiva do edital, excelências. Quando o edital fala em manutenção dos benefícios sociais existentes aos empregados, ela se refere aos empregados na época, assim como aos aposentados da época, e não uma interpretação ampliativa,
para que viessem a se aposentar futuramente, né? Então, considerando que o reclamante se aposentou 25 anos depois da privatização da reclamada, no momento da ruptura do contrato de trabalho, volto a dizer, em 2019, o plano de saúde caiu por terra juntamente com o contrato de trabalho, porque estava ele atrelado. O edital de privatização, em tempo algum, a interpretação gramatical mesmo do edital não faz referência aos futuros aposentados, e sim aos aposentados na data da publicação do edital. Considerando que a saúde é um direito social previsto também na Constituição Federal, nosso entendimento, levado também a efeito no recurso ordinário, é que o Estado deve assegurar a saúde a todos nós, né? E não a empresa que foi privatizada e não conta mais com a força laboral do colaborador. Nós defendemos que não há direito adquirido, e que o reclamante, a partir do momento que deixa de ser empregado da empresa, a empresa praticou um ato lícito de encerrar também o plano de saúde empresarial, né, vinculado ao contrato de trabalho. Não houve nenhuma ilegalidade no cancelamento do plano de saúde a partir do momento em que o contrato de trabalho é encerrado. Venho ressaltar também, Excelências, que há uma decisão a favor da CSN proferida pela 9ª turma desse egrégio, ciente que essa turma não está vinculada à decisão de outra turma do mesmo regional, mas é interessante saber que dois acórdãos, na verdade, um deles de relatoria da doutora Maria Estela, justamente é nesse sentido que eu venho trazer aqui na tribuna, que o edital não abrange os futuros aposentados, se não deveria dizê-lo expressamente, abre aspas, e aqueles que vierem a se aposentar no futuro, fecha aspas, e não disse. Então, é justamente isso que nós viemos requerer. O edital não se refere aos futuros aposentados, considerando que o reclamante se aposentou 25 anos depois da publicação do edital de privatização da reclamada. Nós viemos requerer o afastamento da condenação ao restabelecimento do plano de saúde empresarial. Muito obrigada. Doutor Danilo. Senhor presidente, a matéria é recorrente na turma e a proposta de voto está em harmonia com o entendimento turmário. Eu mantenho a proposta. Eu só indago de Vossa Excelência o seguinte: aqui os temas recorridos é unicidade contratual e gravidez, garantia de emprego. Eu retirei, senhor presidente. Houve uma troca de memorando. O novo voto foi disponibilizado. Ah, sim. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota, doutor Delane? De acordo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Muito obrigada. Seguinte. Não, segura. Chama o seguinte. Doutor Kleber já está no auditório? Não. Não perde tempo, não. Chamei o outro seguinte. Vou chamar, voltando à sala de sessão, a relatora desembargadora Camila. Esse aqui, 40, agora é o 34 da pauta. Sumaríssimo 10.914-19-2018. Inscrita a doutora Maria Dulce de Souza. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 45, RO 11.618, 49-2017. Presente, doutora Ana Thaís Pacheco e Silva, pela reclamada recorrida. 45, RO 11.618. Como vota a doutora Camila? Em primeiro lugar, acuso o recebimento de memoriais por parte do Tauar Resort Caeté Limitada. Conheço o recurso ordinário interposto por Laudeir Antônio Assunção e, no mérito, nego provimento ao apelo. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Ana Thaís Pacheco e Silva. Boa tarde, Excelências. Eu vou aguardar se há alguma divergência. Há divergência? De acordo. Eu também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada. Número 3, AP 1646-68-2014. Presente, doutor Luiz Carlos Rocha, pela reclamante agravante. 3, AP 1646. Como vota a doutora Camila? Não tem nenhum advogado. Está presente ou não está? Doutor Luiz Carlos. Foi embora? Não, ausente. Há divergência? De acordo.
Também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 16, RO 10.456.25/2019. Presente, doutora Regiana da Silva, pelo reclamado recorrente. Está presente ali. Com voto, doutora Camila. Conheço os recursos ordinários interpostos pelo réu e pelo autor. Prejudicialmente, rejeito as arguições de aplicação imediata da Lei 13.467, de 2017. Prescrição e nulidade da prova emprestada. No mérito, nego o provimento ao apelo do réu e provejo o recurso do autor para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Regiana Valadares da Silva. Boa tarde a todos, boa tarde aos nobres colegas. Gostaria, em primeiro lugar, falar sobre a prescrição, para que seja considerada prescrição bienal, uma vez que o recorrido teve de afastamento por incapacidade, retornando dia 29 de novembro de 2016, momento em que ele não mais compareceu à empresa e só entrou com a ação em abril de 2019, tendo transcorrido mais de 2 anos, sendo que solicitamos a prescrição. Com relação à prova emprestada, também pedimos a reforma e que se retorne aos autos para ser ouvido testemunhas. A prova emprestada, a ata, que foi aproveitada, não se diz das mesmas partes e nem as mesmas funções, uma vez que o recorrido aqui era gerente geral e o recorrido do outra ação, inclusive, era gerente de pessoa jurídica e de outra localidade, sendo que são empresas de porte diferente, agências de porte diferentes, que não pode ser considerado. Com relação à verba de representação, solicitamos também que seja observado o porte das agências e localidades, uma vez que o recorrente sempre trabalhou em Conselheiro Lafayette e os outros, teve Juiz de Fora, Cataguases, teve, inclusive, setores diferentes do reclamante, que é o Prime, setor que ele nunca trabalhou, e funções diversas também, como o gerente comercial e o gerente de empresas 3. Realmente agradeço. Doutora Camila. Com relação à prova emprestada, a prova emprestada que foi utilizada nos autos, o reclamado foi parte no processo do qual se extraiu a prova emprestada e teve a oportunidade de se manifestar, o que já lhe garantiu o contraditório e a ampla defesa. Em relação à verba de representação, a prova oral colhida, nessa prova emprestada possibilitou o juízo chegar à conclusão de que o réu, de fato, pagava a parcela, a verba de representação, de forma aleatória, sem qualquer critério objetivo em relação do alegado na tribuna e na contestação, no recurso, de que dependia do tamanho da agência. Inclusive, o contra-cheque do empregado Fabiano Ferro Teixeira, cujo cargo era de gerente, indica a percepção da verba de representação no percentual de 50% do ordenado acrescido à gratificação de função. Por isso, mantenho minha proposta de voto, presidente. Com voto, doutor Danilo? De acordo, senhor. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Sala de sessão, juiz convocado Danilo, número 36, RO 11.952/97/2017. Está presente o doutor Sérgio Fernando Tavares, pelo reclamante recorrente, 36, RO 11.952. Com voto, doutor Danilo? Eu conheço os recursos, no mérito, nos termos da fundamentação, dou provimento parcial ao apelo obreiro para definir horas em itinerário e de percurso conforme requerido na inicial, com os parâmetros e reflexos já definidos para as demais horas extras. Dou parcial provimento ao apelo patronal para afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no 467, para limitar a condenação ao pagamento de férias proporcionais mais 1/3 e de gratificação natalina proporcional à fração de 8/12, bem como para limitar a condenação ao pagamento de saldo salarial a 5 dias, referentes ao mês de agosto.
E estou mantendo o valor atribuído à condenação, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa igreja turma, demais senhores desembargadores e desembargadora que acompanhem, ilustre senhora representante do Ministério Público, senhora secretária e caros colegas, vou me ater, então, ao outro ponto do recurso ordinário do autor, que trata da questão do saldo de salário a ser deferido. O autor noticiou na peça inicial que foi colocado em ociosidade em 5 de agosto de 2017 e pleiteou o pagamento dos salários, a rescisão indireta e o pagamento de salários até a solução da lide. E o juízo ACO entendeu por bem fixar como data da rescisão a data da propositura da ação. Então, o nosso recurso é no sentido de que nós entendemos, data vênia, que, estando o autor, até hoje, com a situação em aberto, sem sequer ter sido aposta baixa na sua carteira, ele deve ser considerado como à disposição da empresa e deve receber pelos salários até a solução da lide. Então, vamos aguardar eventual divergência nesse sentido. Doutor Danilo. Senhor presidente, diante da exposição da tribuna, como a reclamada o colocou à disposição, aquele fato é que gerou a rescisão indireta. Então, é por isso que está sendo fixada a data dessa, que é o fundamento da rescisão indireta. Então, eu mantenho a proposta, presidente. Bom. Havendo pedido de rescisão indireta, efetivamente é a fixação de um marco final para essa prestação aí de trato sucessivo. Então, acompanho o voto do eminente relator. Doutor Delano? Senhor presidente. De acordo. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Número 28, RO 10.891, 39, 2017. Inscrito Dr. Daniel Rangel. Ausente. Há divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado à unanimidade. Sala de sessão. Juiz convocado Delane. Número 33, AP 1401, 41, 2015. Nesse processo, doutor Danilo se afastou por impedimento. Então, como vota, doutor Delane? Senhor presidente, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Renato Luiz Alves Léo. Ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 29, RO 11.100. É esse, o advogado pediu para o senhor. Está presente, mas o outro está ausente. Número 31, cautelar antecedente, 11.185, 65, 2019. Está presente, doutor Euler Gomes, pela reclamada requerente. 31, 11.185. Como vota, doutor Delane? Senhor presidente, aqui estou admitindo a ação de tutela cautelar antecedente ajuizada pela Anglo Gold e, no mérito, julgando improcedente a ação. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Euler Dias Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor juiz relator, doutor Delane, que me recebeu de forma muito bem educada no seu gabinete com a entrega de memoriais para fins de despacho do processo. Eminentes terceiro votante, demais julgadores, meus colegas de profissão, servidores. Excelência, trata-se de pedido de efeito suspensivo em ação ajuizada e que tramita no foro de Sabará, onde na sentença o magistrado julgou procedente o pedido para acatar um pedido de reintegração do reclamante, considerando que, no seu entendimento, a dispensa foi por ato de discriminação. O magistrado determinou, por sua vez, essa imediata reintegração, sob pena de multa de R$1.000 diária, limitada a R$50.000. Excelência, o pedido de efeito suspensivo, propriamente dito, ele vem através da seguinte situação. É que, no caso em vértice, nós entendemos que não há, por parte do reclamante, na petição inicial, não houve
um pedido de tutela de urgência, propriamente dito. E, nesse passo, Excelência, considerando que inexistiu um pedido de tutela de urgência ou mesmo de tutela antecedente nos autos, não poderia o magistrado, ex officio, assim declarar essa tutela de modo que fosse imediatamente reintegrado ao trabalho o reclamante, sem esperar o trânsito julgado da referida decisão. Então, nesse passo, o entendimento é que a decisão foi ultra petita e, portanto, violou o artigo 492 da CLT. Poderia até se justificar, Excelência, eventual tutela propriamente dita, sob o aspecto do próprio 765 da CLT, que, na verdade, permite ao juiz ali dar uma certa efetividade. Todavia, Excelência, creemos que o fato de não haver esse pedido de tutela, Excelência, nos autos pelo próprio reclamante, traz esse obstáculo. Não poderia o magistrado, de imediato, determinar essa reintegração sem que haja o pedido do próprio reclamante nesse sentido. O reclamante, é claro, pediu a reintegração porque está na própria legislação que trata do ato discriminatório. Todavia, não veio acompanhado do pedido de tutela específico, que deveria vir. Então, não poderia um magistrado, nesse sentido, fazer tal deferimento. Acresce-se ainda, Excelência, um fato importante, é que nós sabemos que, por mais que o processo do trabalho seja um processo de celeridade, até mesmo regido por normas de informalidade, propriamente dito, a fundamentação se tornou-se uma situação essencial. E, inclusive, pelo próprio CPC, a questão da supletividade de sua aplicação, inclusive, até mesmo por uma questão de cooperação, Excelência, nós entendemos que cabe também no processo do trabalho a fundamentação. E, quando se defere o pedido para a reintegração, Excelência, de forma imediata, a gente entende que o magistrado não fundamentou esse pedido, ou seja, não trouxe o porquê deveria haver de imediato essa reintegração. Nós não estamos discutindo a situação propriamente dita e específica da reintegração, o fato que ocorreu. A questão houve fundamento para essa tomada de tutela imediata, sem que haja o cumprimento da tutela, sem que haja o cumprimento do trânsito do julgado? Essa situação, Excelência, é que não houve. Então, nesse sentido, o próprio artigo 11 do Código de Processo Civil, ou mesmo 489 do Código de Processo Civil, dita que a necessidade de fundamentação. Isso data vendo, Excelência, não aqui de forma alguma criticar o doutor Marcelo, que já está lá há tanto tempo em Sabará e a gente sabe das brilhantes decisões, mas faltou ali, Excelência, indicar o fundamento para o qual se deve reintegrar o reclamante de forma rápida e célere. E a gente não pode presumir essa situação, porque não se cabe essa presunção. Caberia, sim, ao magistrado, efetivamente, defender nos aspectos dos seus fundamentos o porquê assumir essa situação da tutela. O que data vênia não ocorreu no presente caso. Nós não estamos aqui a discutir, repito e friso, os motivos que levaram o magistrado a reintegrar. E sim se há fundamentação, se houve pedido imediato para essa reintegração sem que haja o respeito do trânsito em julgado, e isso não houve. Claro que nós estamos falando também de uma situação econômica, Excelência. Por quê? Nós sabemos que a reintegração vai culminar efetivamente no pagamento de salários. Nós sabemos que essa reintegração vai culminar também no restabelecimento de plano de saúde e demais benefícios. É claro que o recurso ordinário, se provido o recurso ordinário da autora, no caso reclamado, caso provido, nesse sentido, para afastar a reintegração, nós sabemos que a natureza do pagamento alimentar, perdão. E sendo alimentar, Excelência, não vai haver como deduzir isso futuramente. Não vai se permitir isso. A Justiça do Trabalho não vai se permitir isso. Então, portanto, a reintegração de imediato, sem que haja, Excelência, a análise prévia do recurso ordinário por essa Corte, mostra-se um pouco temerária, justamente pelas preliminares aviadas, que é no sentido de falta de fundamentação, ou inclusive pela falta de um pedido expresso do próprio reclamante de que, antes mesmo do trânsito julgado da decisão de mérito proferida pelo magistrado, haja sua reintegração. Então, com a devida vênia ao doutor Delano e os seus fundamentos, que serão aqui expostos, Excelência, o que pede-se é a reconsideração da decisão para que se conceda o efeito suspensivo ao recurso ordinário. Recurso ordinário, esses que ontem já foi recebido
já foi dado o despacho, né, pela admissibilidade dos recursos e agora é o trâmite normal. Mas o que se espera é que haja o efeito suspensivo até o julgamento desta Corte. Obrigado. Doutor Delane. Senhor presidente, primeiro é importante observar aqui que se trata de medida cautelar. Então, nós não estamos adentrando ao mérito propriamente dito, mas analisando a questão da plausibilidade do direito e da existência de eventual risco irreparável. E, ao meu ver, nenhuma dessas hipóteses está presente, e, data vênia do ilustre procurador, o juiz sentenciante ele fundamentou a decisão, e eu vou pedir vênia aqui para ler um trecho aqui do despacho, que é, aliás, da decisão, no caso. A perícia médica realizada confirma a enfermidade contemporaneamente à dispensa do reclamante, muito embora sem reconhecer nexo causal entre a doença e a atividade ocupacional. Mas o nexo causal aqui é despiciendo, pois as pretensões foram deduzidas não exatamente em função de acidente do trabalho, mas da dispensa do reclamante supostamente discriminatória por se encontrar doente à época da rescisão. E a perícia, nesse aspecto, não só constata que o obreiro estava doente à época da dispensa, como também confirma que seu estado de saúde era de conhecimento da reclamada, que, por meio do seu departamento médico especializado, reconheceu oficialmente que o autor estava incapaz de exercer as atividades inerentes ao seu cargo de supervisor de produção de mineração em subsolo. Quer dizer, se a empresa tinha conhecimento que ele estava doente quando da rescisão contratual, e, na realidade, ao meu ver, esse contrato sequer poderia ter sido rescindido. Então, eu não vejo aqui razão para deferir esse efeito suspensivo. Ademais, não vejo nenhum dano à empresa, porque se ele sendo reintegrado e estando doente, ele não vai trabalhar, ele vai ser afastado do INSS. Então, não vejo razão nenhuma para essa pretensão data vênia e mantenho minha proposta de voto. Com voto da doutora Camila. Integralmente de acordo com o eminente relator. Doutor Danilo. De acordo. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, excelências. Boa tarde, bom trabalho a todos. Na mesma sala de sessão, número 37, RO 11.765, 70/2018. Há dois advogados presentes, doutor Kleber Carvalho, pelo reclamante recorrente, e doutor Tiago Souza, pelo reclamado recorrente também. Número 37, RO 11.765. Com voto, doutor Delane. Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo dos recursos interpostos, rejeitando as preliminares arguídas pelo reclamado e, no mérito, negando-lhes provimento. Concedo inicialmente a palavra ao eminente advogado doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo reclamante recorrente. Senhor presidente, senhor relator, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes nessa sessão, respeitosamente da proposta de voto encaminhada pelo ilustre relator, o que se espera é que seja dado provimento ao recurso interposto pela entidade sindical. Trata-se de uma ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Cataguases contra o banco. O que pede aqui, em síntese, o objeto principal da ação é a condenação do banco em pagamento em horas extras, além da sexta, pelo exercício de cargo de gerente de relacionamento de pessoa física. E, em primeiro lugar, entende o sindicato que os efeitos de eventual condenação nesse processo têm que ser estendidos para além da jurisdição da vara e, sim, em relação à base territorial do sindicato. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao mérito, é necessário tratar aqui da prova oral, né, colhida em juízo, e entende aqui o sindicato recorrente que, desde o depoimento do preposto ouvido, soma-se a isso o depoimento das testemunhas do reclamante, senhora Janete, e do reclamado, senhor Rodrigo. Entende o sindicato que, na sua ótica, restou provado a ausência de cargo de confiança em relação a esse cargo específico de gerente de relacionamento de pessoa física, razão pela qual insiste no provimento do seu recurso, para que seja deferida a hora extra além da sexta hora, registrando que trata-se de uma ação coletiva, portanto, sentença genérica. O que se espera também é a condenação em honorários assistenciais e concessão dos benefícios da justiça gratuita ao sindicato. Apenas para registrar, excelência, que o sindicato pleiteou, após a proferida sentença, a desistência da ação, e não houve concordância do reclamado, e o juiz também rejeitou pela razão de já ter sido proferida a sentença. Então, o que se espera, respeitosamente da proposta de voto encaminhada pelo senhor relator, é que ela seja reconsiderada e revista, ou, alternativamente, que não seja acompanhada pelos demais integrantes.
Concedo agora a palavra ao eminente advogado doutor Tiago Andrade Souza, pelo reclamado recorrente. Boa tarde, eu cumprimento os eminentes embargadores que compõem essa egrégia turma, os demais servidores e colegas presentes. Eu vou pular a introdução, o procurador do sindicato já explicou do que se trata o caso, apenas para registrar, em relação à parte final, o banco não concordou com o pedido de desistência formulado pelo sindicato por impossibilidade legal, uma vez que a sentença já havia sido proferida. Em relação ao mérito, a sentença é de improcedência, ou seja, a sentença reconheceu que os gerentes de relacionamento pessoa física que ocupam essa função dentro da estrutura do Banco Santander desempenham, sim, funções tipicamente dotadas de fidúcia especial, ou seja, não desempenham, como alega o sindicato, funções meramente burocráticas ou meramente técnicas. A prova oral produzida nos autos e também a prova documental produzida pelo reclamado foi muito substanciosa nesse sentido. Entre as funções que foram demonstradas por essa prova produzida, por exemplo, os gerentes de relacionamento pessoa física do Banco Santander possuem as chaves de agência, as chaves do cofre, senha e controle de alarme, acesso a dados cadastrais sigilosos dos clientes, eles possuem discricionariedade para majorar, conceder empréstimos, enfim, são muitas as atividades que denotam o desempenho de um cargo diferenciado daquele do cargo bancário comum. Eu peço, Vênia, para ler um curto trecho da sentença em que isso fica muito claro. Abre aspas, com efeito, pelo que se extrai do conjunto probatório produzido nos autos, o trabalho desenvolvido pelo gerente de relacionamento pessoa física não tem conotação eminentemente técnica, própria daqueles empregados submetidos à jornada prevista no caput do artigo 224. O conjunto das atribuições reveladas pela prova oral remete para um envolvimento maior com os resultados do banco, próprio daqueles a quem se confia um grau maior de fidúcia. Então, na perspectiva do juiz que teve contato com a prova produzida, que examinou os elementos probatórios produzidos nesses autos, ficou claro que o cargo em questão tem, sim, a fidúcia especial. Além disso, não fosse o bastante, o banco reclamado invoca a aplicação da súmula 287 do TST, que, segundo a qual a jornada do gerente de agência, que não se confunde com o gerente geral de agência, é, sim, regulada pelo 224, parágrafo 2º da CLT. São essas as razões pelas quais o banco postula a manutenção da sentença, e, se não for o caso de manter a sentença tal como lançada, que se acolham as prejudiciais de mérito que conduziriam à extinção sem resolução do mérito dos pedidos. Doutor Delane. Senhor presidente, aqui a prova colhida foi francamente favorável aos interesses do reclamado. A prova testemunhal foi muito precisa, talvez até a desistência do sindicato tenha sido, de certa forma, um reconhecimento desse fato. Então, eu estou mantendo minha proposta de voto. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com o eminente relator. Doutor Danilo? Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Retornando à sala de sessão, relatora desembargadora Camila, número 40, RO 11.186, 13/2017. Doutor Kleber está presente pelo reclamante recorrido. 40, RO 11.186. Isso tinha pulado, né? Tinha pulado. Está aqui, ó. Tirei da ordem. Obrigada. Com voto a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário depois por Caixa Econômica Federal. Acolho a preliminar suscitada pela reclamada e declara a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de repasse das contribuições previdenciárias à FUNCEF, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC. No mérito, dou provimento parcial ao apelo da reclamada para determinar que somente fazem jus ao pagamento da parcela quebra de caixa os substituídos que tenham sido designados para o exercício das funções gratificadas de caixa, caixa executivo e caixa de ponto de venda até 22/1/2017, bem como para excluir os reflexos dos valores recebidos a título de quebra de caixa sobre repousos semanais remunerados. Mantenho os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente, senhora relatora, a proposta de voto encaminhada em relação à incompetência da Justiça do Trabalho pelos repasses dos encargos destinados à FUNCEF trata-se de uma matéria
controvertida aqui no âmbito desse tribunal. Ora, às vezes ela é acolhida, ora não. Então, o que se espera aqui é que que não seja acolhida a proposta de voto em relação à incompetência da Justiça do Trabalho. Em relação à exclusão ou à delimitação aos substituídos designados para que exercer a função de caixa apenas até 22/1/17, o que se espera é que seja também rejeitada a proposta de voto, mantendo-se na íntegra a respeitável sentença de primeiro grau. Doutora Camila. Com relação à incompetência da FUNCEF, essa é uma matéria pacificada na nossa turma. Então, mantém a minha proposta de voto. Doutor Danilo. De acordo. Eu também estou de acordo e destaco que a questão da competência é repercussão geral de processo Supremo Tribunal Federal. E, portanto, por disciplina judiciária, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado. Seguinte. Na sala de sessão, o juiz convocado Delane. Número 29, RO 11.119, 48/2017. Dr. Kleber está presente pelo reclamante recorrente e Dr. Silvio Carvalho Júnior pelo reclamado recorrente. 29, RO 11.119. Como vota, doutor Delane? Pois não. Estou conhecendo os recursos, rejeitando as preliminares de liquidação de pedidos e inépcia na inicial arguídas no apelo do réu. No mérito, negando provimento ao recurso do reclamante e dando parcial provimento ao recurso do reclamado para limitar a condenação de horas extras ao período de janeiro de 2017 a outubro de 2017, mantidos os reflexos e demais parâmetros fixados na origem. Limitar o deferimento da verba representação a partir da aquisição do HSBC pelo Banco Bradesco, bem como determinar o cálculo conforme média quitada aos empregados que também exerciam os cargos de gerente geral e gerente comercial 3, conforme ocupados pelo autor em cada época. Como voto, senhor presidente. Concedo inicialmente a palavra ao eminente advogado Dr. Kleber Alves de Carvalho pelo reclamante recorrente. Senhor presidente, senhor relator, eu venho aqui pedir que seja provido também o recurso do reclamante em relação especificamente ao tema que trata da litispendência que foi acolhida em primeiro grau, no que diz respeito ao pedido de conduta antissindical do banco. Bom, entende aqui o reclamante que não se trata de litispendência, uma vez que a causa de pedir dessa demanda em julgamento e da outra demanda em referência, acolhida como litispendência, tratam-se de direitos diferentes. Nessa aqui, o reclamante pretende a condenação em dano moral por ato antissindical, uma vez que foi destituído da função de gerente geral, tendo sido comprovado pela oitiva de testemunha, sobretudo do senhor Martim, que essa destituição teria ocorrido em razão do reclamante exercer o cargo de dirigente sindical. Em relação à verba de representação, o provimento dado ao recurso do banco, o que se espera é que não seja acolhido, a proposta de voto não seja acolhida pelos demais julgadores, portanto, o que se espera é que seja negado provimento ao recurso do banco e provido integralmente o recurso do reclamante. Concedo agora a palavra ao eminente advogado Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior pelo reclamado recorrente. Os magistrados, meus cumprimentos respeitosos, é sempre uma honra estar aqui diante de vossas excelências. Excelência, primeira questão que gostaria de enfrentar rapidamente com Vossa Excelência é com relação à ausência de liquidação de pedidos. Como diz o famoso professor gaúcho, constitucionalista, uma norma jurídica ela deve ser aplicada a não ser que ela seja inconstitucional. E a norma jurídica exige a liquidação dos pedidos, o que não foi observado, dada a devida vênia. Com relação à gratuidade judiciária, Excelência, também é objeto do apelo do reclamado, eu gostaria de ponderar que uma pessoa que recebe R$ 15.596,48 no Brasil não é pobre. Mesmo tendo perdido o emprego, vejam, Vossa Excelência, que ela recebeu verbas rescisórias no valor líquido total de R$ 846.646, quase R$ 1 milhão. Então, dada a devida vênia, não é, de forma alguma, uma pessoa hipossuficiente com esse padrão de vencimento. No que se refere à verba de representação, pondera Vossa Excelência, mesmo com a limitação empreendida,
o que se fez foi comparar-se pessoas que são empregadas de instituições distintas, porque o trabalhador não pode, chegando de outra instituição, ainda que incorporada, não é, se equiparar a fim de obter vantagens pessoais de empregados mais antigos da incorporadora, vantagem essa que que aderiu ao contrato de trabalho deles por ser cláusula benéfica. Não é uma parcela suscetível de equiparação, porque ele não estava lá no Bradesco quando isso praticava. Semelhante situação é aquela da gratificação, da gratificação especial que era praticada por alguns bancos mineiros, não é? Então, é semelhante a isso. Pois bem, Excelência, e mais, vê que no apelo houve um paralelo, uma explanação detalhada sobre cada um dos modelos indicados e se vê, dada a devida vênia, que há uma distinção absoluta entre essas pessoas e a progressão profissional do trabalhador. Com relação a horas extras, Excelência, a situação também é simples. Vejam, Vossa Excelência, o padrão salarial do cavalheiro. O padrão salarial do cavalheiro elevado. Não é só isso, ganhava gratificação de função superior a um terço conforme a lei determina. Não há dúvida que exercia função gerencial, porque aqui não se está pretendendo a inserção dele no inciso 2 do artigo 62, que, segundo boa parte da doutrina, exige a equiparação a chefe de departamento com poderes especiais de mando de gestão. É apenas a submissão à jornada normal de todo trabalhador brasileiro de 8 horas. Não é isso. Até o colega usou o termo na sustentação anterior de função de confiança especial. Não, na verdade é função de confiança intermediária. Ele é um trabalhador que tem mais poder do que os outros, porque ele tem assinatura autorizada, pode movimentar contas bancárias dos seus clientes, inclusive independente de autorização dos clientes. Então, essa a circunstância. E tem um padrão salarial muito mais elevado. Por bem, com relação também ao recurso do autor, não, é só isso mesmo que gostaria de enfrentar nessa oportunidade com Vossa Excelência, para não tomar mais tempo. Muito obrigado. Doutor Delany. Não. Quanto à inépcia da inicial, na realidade ela foi elaborada com a devida clareza e não vejo razão para acolhê-la nesses termos. Houve a possibilidade de se realizar o contraditório, lembrando que trata-se de ação que foi ajuizada anteriormente à Lei 13.467. Da mesma forma, em relação à justiça gratuita, como é uma demanda anterior à reforma trabalhista, a declaração de insuficiência financeira é suficiente. E não houve prova da parte do banco de que ela não fosse verdadeira. Portanto, se mantenha a justiça gratuita aqui. Em relação às horas extras, o que aconteceu é que, de fato, ele exercia cargo de gerência, mas, em um determinado momento, deixou de exercê-lo e passou a desempenhar atividades francamente técnicas. A partir de janeiro de 2017, o reclamante, conforme depoimento das testemunhas, inclusive depoimento das testemunhas do banco, ele deixou de exercer as atividades próprias de gerência e passou a fazer pagamentos de aposentados no ambiente de autoatendimento na parte externa do banco. Essa atividade era desenvolvida por qualquer empregado, mas o reclamante passou a fazê-la de forma constante. Acredito que seja em razão disso que veio essa questão da litispendência, que foi também discutida aqui da tribuna, que diz respeito à conduta antissindical do banco. Mas aqui, data vênia do ilustre procurador, eu entendo que houve sim litispendência, porque se trata das mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Então, eu estou mantendo essa decisão do meritíssimo juiz Acó. Finalmente, com relação à verba de representação,
essa questão é o seguinte: o banco deveria ter trazido aos autos o normativo que especificava como que isso era pago, de que forma que isso deveria ser calculado, etc. Nada foi feito, havia uma discriminação, então eu estou deferindo a partir da aquisição do HSBC, porque quando ele trabalhava no HSBC não existia essa parcela. E é como voto, senhor presidente. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com o eminente relator. Como vota o doutor Danilo? Antes de proclamar o resultado, doutor Silvio, eu fiquei curioso de saber quem é o notável processualista gaúcho. É isso que eu ia falar também. Processualista? Não, constitucionalista. Ah, bom, constitucionalista. Membro do Ministério Público. E a outra coisa é no tocante à miserabilidade jurídica, né? Recentemente foi incorporado ao vocabulário jurídico mais uma expressão, o miserê. Pois é, você sabe que eu lembrei disso, Excelência? É porque eu vi assim 15 mil, é muito dinheiro para muita gente aqui em Minas, né? Mas para muita gente é pouquinho, né, senhor? É verdade. Bem lembrado, Excelência, Isso, muito então, bem colocado. proclamo o resultado da unanimidade. Vergonha. Tinha que ser em Minas, né? Seguinte. Número 12, RO 10.356-34, 2017. Inscrito, doutor Elias Negem Neto, ausente. Número 12. Há divergência? De acordo. Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 25, RO 10.877-67, 2017. Presente, doutora Renata Cristina de Oliveira, pela reclamante recorrente, 25 RO 10877. Com voto, doutor Delane. Senhor presidente, aqui estou conhecendo dos recursos interpostos no mérito, negando provimento ao apelo da reclamante, dando provimento parcial ao recurso do reclamado para excluir os reflexos de diferenças de anuênios em licença-prêmio, aviso prévio e multa de 50%. É isso. Concede a palavra à eminente advogada, doutora Renata Cristina de Oliveira. Excelência, eu vim só assistir mesmo. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. Boa tarde, Boa tarde. 39, RO 12.640, 26, 2016. Presente, doutora Silvânia de Souza, pelo reclamante recorrente. 39, RO 12.640. Com voto, doutor Delane. Senhor presidente, aqui é realmente uma decisão extensa. Aqui. Estou reconhecendo os recursos interpostos, rejeitando a arguição de nulidade da sentença, no mérito dando parcial provimento ao apelo do reclamante, para a. Condenar a ré ao pagamento das diferenças de adicional noturno em razão da ausência de integração do adicional de periculosidade à base de cálculo da verba, com reflexo em 13º nas férias, mais 1/3, FGTS mais 50% e aviso prévio, conforme se apurar em liquidação, autorizada a dedução de parcelas já quitadas a idêntico título. B. Determinar que os honorários periciais a cargo do reclamante, fixados em R$ 500, sejam pagos na forma prevista na Resolução 66/2010 do CSJT. C. Condenar a reclamada ao pagamento de honorários assistenciais no importe de 10% sobre o valor líquido das condenações a ser apurado em execução. D. Absolver o reclamante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da ré. Estou dando provimento parcial ao recurso da testemunha para, negando-lhe os benefícios da justiça gratuita, afastar a multa por litigância de má-fé que lhe foi imposta. Deverão ser efetuados descontos previdenciários e fiscais conforme a legislação pertinente. Aqui, no mais, são questões técnicas. Eu acho que não há necessidade de mencioná-las aqui. Está constando do voto. Os senhores têm visibilidade disso. Conceda a palavra à eminente advogada, doutora Silvânia Crispim de Souza. Boa tarde. Não vou sustentar. O resultado me satisfaz. Muito obrigada. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. 21, RO 10.558, 19, 2018. Presente, doutora Renata da Silva, pelo reclamante recorrente. 21, RO 10.558. Como vota, doutor Delane? Conhecendo os recursos, no mérito dando provimento parcial ao apelo da reclamada,
para limitar a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial ao período anterior a 1/7/2016. Estou dando provimento parcial ao recurso do autor apenas para determinar que deve ser observado, quanto à exigibilidade, o disposto no artigo 791, letra A, parágrafo 4 da CLT. Mantido o valor da condenação por compatível. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Renata Andrade da Silva. Boa tarde, senhores. Eu venho solicitar a reforma, o pedido da reforma da sentença, no quesito das horas extras a partir da 6ª hora diária laborada. Por quê? Consta nos autos que o reclamante, no primeiro ano de vigência do seu contrato, ele trabalhava em regime de escala de revezamento, né? Em 3 turnos diferentes, de 6 às 15, de 15 às 0 horas, de 0 hora às 6. No restante do contrato de trabalho dele, ou seja, a partir do 2º ano que ele trabalhou na empresa, ele permaneceu em escala de revezamento nos turnos de 7 às 16 horas, de 16 horas a 1 da manhã e de 1 da manhã às 7 horas da tarde. A sentença de primeiro grau, o juiz, na sua decisão, ele subsidia o seu entendimento, o seu julgamento, falando que as jornadas de revezamento estavam previstas em acordo coletivo. No entanto, a jornada que o reclamante exercia, que era essa última, de 7 às 16, 16 a 1, de 1 a 7, que ele tinha 4 dias consecutivos de trabalho com uma folga, depois 4 dias com uma folga e depois 4 dias com 2 folgas, não consta em qualquer lugar essa jornada de revezamento no acordo coletivo que foi juntado nos autos. Não há essa jornada nos autos. Não há, em lugar nenhum. E vale dizer o seguinte, que foi reconhecido pelo juiz de primeiro grau, né, que o reclamante tinha direito a uma hora extra a título de intervalo intrajornada. O reclamante ganhou esse pedido, 1 hora extra de intrajornada. Somando-se isso ao fato também que o juiz de primeiro grau ele reconheceu que o reclamante habitualmente cumpria horas extras decorrentes de hora in itinere, que habitualmente chegava ao ponto de ser 2 horas, quase 2 horas por dia de horas de trajeto que somam a jornada de trabalho. Então, com base nisso, a gente pode fazer um cálculo básico. Se ele trabalhava 6 horas extras, 6 horas, né, que era a jornada dele de trabalho, mas com 1 hora de intervalo intrajornada, que foi reconhecido pelo juiz de primeira instância, mais 2 horas, aproximadamente, que ele gastava no trajeto de ida e volta para o trabalho, só aí já dá 8 horas. Então, o recorrente reclamante vem pedir, com todo respeito, que seja analisado esse caso na forma que, primeiro, não consta essa jornada que o reclamante exercia em nenhum acordo coletivo. Em seguida, foi reconhecido 1 hora extra com base referente ao intervalo intrajornada e também foi reconhecido pelo juiz de primeira instância que ele fazia quase 2 horas que durava o trajeto, né, do trabalho para casa, que é as horas in itinere. Dessa forma, o recorrente reclamante ele requer que seja conhecido e provido o apelo para condenar a reclamada ao pagamento como extras das horas prestadas além da 6ª hora diária, acrescida do adicional convencional. Doutor Delante? Senhor presidente, aqui, na realidade,
a convenção coletiva, ela prevê a possibilidade de se flexibilizar os turnos ininterruptos de revezamento. Então, se ela não é específica em relação aos turnos que o reclamante desempenhou, trabalhou, isso não a torna inválida. A tese defendida da tribuna é de que a existência de horas em itinere e o descumprimento do intervalo intra-jornada seriam suficientes para descaracterizar o turno ininterrupto com limite de 8 horas diárias. Eu entendo que não. Eu vejo que, na minha ótica, a súmula 423 do TST, que elaborou esse entendimento jurisprudencial, deve ser interpretada de forma restritiva. Então, não vejo, nesse caso, por conta de descumprimento de intervalo intra-jornada, um descumprimento dos turnos ininterruptos de revezamento na forma como autorizado pela convenção coletiva. Portanto, eu estou mantendo a sentença e a minha proposta de voto é essa. Como vota a doutora Camila? Concordo integralmente com o ministro relator. Como vota a doutora Danilo? Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Número 18, AP 10.527/96/2019. Está presente a doutora Daniela Pimenta Ferreira, pela reclamada agravante. Número 18, AP 10.527. Como vota a doutora Delane? Um minutinho só, senhor presidente. Conhecendo o agravo e, no mérito, negando o provimento. Você dá a palavra à eminente advogada doutora Daniela Pimenta Ferreira. Boa tarde, excelência, relator e demais componentes da mesa. Bem, esse caso foi considerado uma fraude contra credores num processo. Só que antes eu gostaria de esclarecer a história desse imóvel, o que aconteceu. Na verdade, o Edson era sócio do Peterson, executado no processo principal, a Casa Mais. O Edson ele era minoritário, tinha pouca participação na empresa e, por desentendimentos com o irmão, ele saiu da empresa e recebeu o imóvel em dação em pagamento. Quando isso aconteceu, em 2017, em janeiro de 2017, a Casa Mais não era insolvente, ela tinha um faturamento mensal de mais de R$1 milhão e mais de R$1 milhão e não havia processos. Havia poucos processos de trabalho que não alcançavam o número de 50 processos. Nesse momento, e por causa da saída dele da Casa Mais, a princípio o Edson fez um acordo com o irmão, que ele recebia pagamento mensal pelas cotas que eles estavam vendendo na saída dele. Acontece que isso não foi cumprido pela Casa Mais e em função desse acordo, foi substituído o pagamento pelo imóvel. E com esse imóvel, o Edson, ele, para retomar a vida dele, foi feito passou esse imóvel para agravante para que ela continuasse, que ela fizesse empreendimento no imóvel. Quando a incorporação foi feita, não tinha nenhum impedimento na matrícula, sendo totalmente lícita essa operação. Assim, não há o que se falar em qualquer fraude ao interesse da agravante e em lesar o patrimônio do reclamante. Dessa feita, eu peço reforma da decisão. Doutor Delane? Aqui, no caso, não se trata de fraude a credores, mas fraude de execução. E esse senhor Edson, ele era sócio da construtora Casa Mais e tinha amplo envolvimento na gestão da empresa, tendo sido diretor de operações em 2014, com poderes de representar, administrar a sociedade. Inclusive, o embargado disse que ele é irmão do senhor Peterson Rosa Querino, que é diretor-presidente da construtora Casa Mais. O senhor Edson retirou-se dessa sociedade Casa Mais em 2/3/2017. Mas, não obstante, mesmo após dada a quitação geral, a construtora Casa Mais e seu sócio, Renato Helder Pereira, realizaram dação em pagamento na data de 21/2/2018, transferindo o imóvel sob debate ao senhor Edson e sua esposa.
Ademais, não há também qualquer demonstração de que houvesse prévio contato entre o senhor Edson e a Casa Mais, ajustando a dação de pagamento em data anterior, a fim de supor somente o registro do cartório de imóveis, a fim de supor que somente o registro do cartório de imóveis teria sido levado a efeito tardiamente, como alude a agravante. Assim, evidenciada a má-fé do adquirente senhor Edson, que, apesar de já ter se retirado da sociedade desde março de 2017, com quitação dos débitos remanescentes em outubro de 2017, foi beneficiado com a dação em pagamento de bem imóvel em fevereiro de 2018, sem qualquer comprovação de que tivesse algum direito sobre o patrimônio da empresa. Então, em suma, demonstrada a má-fé do adquirente, nesse caso, comprovada a fraude de execução, estou mantendo meu voto, negando negando o provimento ao apelo. Pela ordem, Excelência, fraude de execução ou fraude contra credores? Execução. Porque na sentença fala que fraude contra Como credores. vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com o eminente relator. Como vota o doutor Danilo? De acordo. Assim proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Então, uma inscrição para assistir, no 27 da pauta, sala de sessão, juiz relator Delane. No 27, sumaríssimo 10.903/29/2018. Está presente, doutor Gerson Bozon Neto. Quem que é o relator? Doutor Delane. Doutor Delane, como vota? 27, né? Isso. Conhecendo do recurso ordinário interposto, dando-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de multa do artigo 477, parágrafo 8 da CLT, bem como para afastar a limitação dos valores das verbas deferidas na condenação àqueles apontados para as mesmas parcelas inicial, confirmando, quanto ao mais, a respeitável sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor De Danilo? acordo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Terminaram as inscrições, não há inscrição nos processos físicos. A divergência dos processos